Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vou junto com vocês aí fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 de Física 2, tá? A atividade está bem tranquila, tá pessoal? Está bem curtinha, nós temos um circuito elétrico bem simples aqui, tá? E foram fornecidos os dados aqui de tensão, né? A tensão número 1 aqui, ó, da fonte de tensão número 1 vale 12 volts, da fonte número 2 aqui ela vale 8 volts, da fonte número 3 ela vale 10 e nós temos dois resistores aqui, né? O R1 valendo 20 e o nosso R2 valendo 200 ohms aqui, tá? E com base nessas informações nós precisamos então calcular, tá? A corrente elétrica em cada um desses resistores, tá certo? E também a diferença de potencial entre os pontos A e B, tá? A diferença de potencial, na verdade, também é a tensão elétrica, né, entre os pontos A e B aqui, ó, tá? Ou seja, se eu colocasse um medidor de tensão aqui, ó, conectado entre o A e o B, quantos volts, né, que ele iria medir, tá? Pessoal, acho que a forma mais tranquila que a gente tem de resolver isso aqui é fazendo a aplicação das leis de Kirchhoff, tá? Conforme vocês viram aí na disciplina, tá certo? E o Kirchhoff ele basicamente estabeleceu um método para que a gente consiga calcular a corrente elétrica que nós temos circulando nas malhas, tá? Lembrando que uma malha ela é representada por um quadradinho desse aqui do circuito, ó. Tá falando de maneira bem simples aí, né? Então trata-se de um circuito com duas malhas, tá? Então, se nós temos duas malhas, é possível a gente utilizar as leis de Kirchhoff aí e encontrar o valor da corrente que passa por cada uma delas. Se eu encontrar a corrente que passa na malha, pessoal, eu consigo já determinar o valor da corrente que passa por esses resistores R1 e R2 aqui, tá certo? Só um conceitozinho bastante importante que nós vamos precisar aqui, nós também vamos utilizar a lei de Ohm, tá certo? Aplicada aqui, em conjunto, aliás, com as leis de Kirchhoff para a gente determinar essas correntes, né? E a lei de Ohm, pessoal, ela diz o seguinte, para eu calcular uma determinada tensão aqui, se eu tiver o valor de um resistor, tá? Ou de uma resistência, e o valor de uma corrente, tá? É só eu multiplicar um pelo outro que eu consigo encontrar a tensão que eu tenho naqueles elementos, tá? Então eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque, por exemplo, eu tenho um resistor R1 aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, encontrar o valor da tensão que tem em cima dele, ou a diferença de potencial que tem em cima dele, que é a mesma situação, basta que eu multiplique, então, o valor do R1 vezes a corrente que passa por ele, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui para o R2, ó. Se eu quiser encontrar o valor de V2, né, ou seja, a diferença de potencial entre os terminais do R2, basta que a gente multiplique o R2 vezes o valor da corrente que passa por ele também, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui pelo método de Kirchhoff, pessoal, é o seguinte, a gente vai olhar para a malha e nós vamos arbitrar um sentido de corrente elétrica aqui circulando na malha, tá? E, pessoal, esse sentido ele pode ser o sentido que vocês quiserem, tá certo? Ele pode ser no sentido horário, no sentido anti-horário, não tem problema, tá certo? E não provoca erros no cálculo, tá? O máximo que acontece é que se por acaso eu escolher um sentido que não é o sentido certo, lá na resposta final aparece um sinal de menos, e aquele sinal de menos ele me indica que o sentido que eu adotei não é o correto, tá? Mas o valor numérico ele continua o mesmo, tá certo? Então, ó, pra gente iniciar aqui, eu vou, por exemplo, chamar essa malha aqui, ó, de malha, tá? Número 1, certo? E essa outra malha aqui nós vamos chamá-la de malha número 2, tá? E aí nós vamos adotar, então, um sentido para a corrente dessa malha. Pessoal, no sentido convencional, a gente sempre usa a corrente saindo do terminal positivo para o terminal negativo, tá, da fonte. Aqui na malha 1, vocês podem observar que nós temos três fontes aqui que fazem parte dela. Ó, fonte 1, fonte 3, né, e a fonte 2. Então, qual que é o sentido que eu vou adotar? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher a fonte número 1 aqui, ó, que vale 12 volts, porque ela é a maior, tá? É um critério de escolha qualquer aí. E vou dizer que essa corrente ela sai do positivo dela e ela percorre o circuito e vai para o negativo dela. Como aqui nós estamos na malha 1, eu vou chamar essa corrente de corrente I1, tá? Agora aqui, ó, tem a nossa malha número 2, beleza? Na malha número 2, percebam que eu só tenho uma fonte E3 aqui que faz parte dela, tá? Então eu vou admitir o sentido da corrente dela assim, ó, beleza? Saindo do positivo dela e indo para o negativo, tá? Então agora nós vamos equacionar essas malhas segundo as leis de Kirchhoff, tá? Então, ó, para a nossa malha número 1, tá certo? Aplicando o teorema de Kirchhoff, ele nos diz o seguinte, pessoal, pela lei das malhas aqui de Kirchhoff, se eu vier aqui e fizer a somatória de todas as tensões que eu tenho aqui na minha malha, tá?
o resultado disso é igual a zero. Esse é a lei das tensões aqui do nosso amigo Kirchhoff, tá? E como é que a gente vai somar essas tensões? Pessoal, nós vamos escolher um ponto qualquer aqui dessa malha para a gente começar a fazer a leitura, tá? E aí, a hora que a gente percorrer a malha inteira, a gente coloca isso aqui igual a zero, beleza? Então eu vou começar, por exemplo, aqui, ó, pelo ponto A. Não é obrigatório, eu poderia começar de qualquer ponto, tá? Mas eu vou começar daqui e a gente vai percorrendo o sentido da corrente, ó, tá certo? Lembrando, pessoal, quando a gente fala de tensões, né, essa barra maior aqui é o terminal positivo dela, tá? Então eu tenho positivo e um positivo aqui também. E a nossa barra menor seria o terminal negativo dessas nossas fontes, ó, tá? Então, por exemplo, se eu fizer a leitura por aqui, ó, sentido da corrente, tá? Sentido da corrente, eu vou pegar o terminal positivo da fonte E3 primeiro, tá certo? Então, ó, como eu vou passar pelo positivo da E3 primeiro, a gente vai ler ela assim, ó. Nós vamos ler como mais E3, beleza? Eu estou passando pelo positivo dela primeiro. Aí a gente vem avançando aqui, ó, no sentido da corrente que eu escolhi, tá? Percebam que eu vou passar pelo terminal positivo de E2 primeiro aqui, ó, tá certo? Então nós vamos colocar aqui, ó, mais um E2, certo? Aí nós vamos chegar aqui no resistor, ó. Lembrando, pessoal, que pela lei de Kirchhoff eu só posso somar tensões, tudo bem? E ó, do jeito que eu falei para vocês, para a gente calcular a tensão aqui em um resistor, eu pego o valor dele, que é o resistor, vezes a corrente que passa por ele, tá? Nesse caso aqui é a nossa corrente I1, ó. E para o resistor R2 vai ser a corrente I2. Então, ao invés de colocar o valor de V1 aqui, eu posso colocar o jeito que eu calculo ele, né? Eu posso colocar aqui o R1 vezes I1, ó, tá? Então, mais aqui R1 vezes I1. Então, sempre somando tensões. E aí, ó, se eu for avançando aqui, tá? Percebam que agora eu vou passar pelo terminal negativo, pessoal, de E1, ó, tá certo? Então, como eu vou passar pelo terminal negativo dela, nós vamos colocar aqui, ó, menos E1, tá? E aí, a hora que a gente vem aqui, a gente chega no ponto A, eu li todas as tensões da malha, a gente vem aqui e coloca que isso é igual a zero. Beleza? Volto a dizer, pessoal, se eu tivesse pego o sentido oposto, não teria problema, tá? De forma alguma. Só que esses sinais aqui eles seriam trocados, ó. Só que o resultado disso aqui seria exatamente igual. Porém, pode ser que acontecesse com um sinal de mais ou um sinal de menos. A gente vai verificar isso aqui depois que a gente terminar aqui, tá? Aqui sumiu, mas aqui é um E2, ó. Esse meu programinha aqui, se a gente coloca um caractere muito pequenininho, ele entende que é para apagar. Vamos lá. Agora eu vou substituir os valores que eu tenho aqui, tá, pessoal? Para a gente poder fazer esses cálculos, ó. E1 é 12, né? Aliás, E3 primeiro, né? O E3 ele vale 10, ó. É mais 10, né? Eu não vou nem colocar o sinal de mais aqui, ó. 10, tá? Mais o valor de E2, pessoal. O E2 ele tá valendo 8, ó. Então nós vamos colocar aqui mais 8. Mais o valor de R1, que foi dado pra gente, é 20, que multiplica o valor de I1. I1 eu não tenho, gente, é quem eu estou justamente procurando aqui, porque essa corrente I1 é a corrente que passa pelo resistor, é a corrente da malha, tá? E vai ser o resultado do nosso item A aqui. Então nós vamos colocar aqui o R1, que é 20, tá certo? Que multiplica o valor de I1 aqui, ó, tá? E menos o valor de E1. Agora sim, ela vale 12, tá? E tudo isso é igual a zero. Bom, então meu 20E1 aqui é a minha incógnita, né, do problema, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou deixar o 20E1 aqui desse lado, tá certo? E aí os números, ó, eu vou passar para o lado direito aqui da igualdade. Então nós vamos ter, ó, menos 10, menos 8, né, jogando para a direita, e mais 12, tá? Logo nós vamos ter o seguinte, ó, 20E1 é igual, menos 10 com menos 8, pessoal, dá menos 18, né? E menos 18 com mais 12 daria menos 6, tá? Então, minha corrente I1, ela é igual menos 6 dividido por 20. Se vocês fizerem esse cálculo aqui, minha corrente I1, ela dá menos, tá certo? 6 dividido por 20 dá 0,3. Unidade de medida, ampere, tá? Aí, pessoal, do jeito que eu falei para vocês, ó, se eu tivesse adotado o sentido oposto, tá certo? Todos esses sinais aqui eles seriam invertidos, e aí a única diferença é que aqui, ao invés de ter menos 0,3, eu teria 0,3 positivo, tá? Se fosse positivo, isso quer dizer que o sentido que eu peguei era o correto. Como ele está negativo, isso quer dizer que o sentido está oposto, mas isso não tem problema nenhum, ele só me diz que o sentido
não é aquele que eu adotei. Então vocês podem até colocar uma observaçãozinha aqui, ó, tá? Então, o sinal negativo, tá, indica que o sentido da corrente I1, pode ser aqui, ó, tá? O sinal negativo indica que o sentido da corrente I1 é oposto ao adotado. Beleza? Então vocês podem colocar uma conclusão aqui, ó. Então, portanto, tá certo? I1 é igual a 0,3 amperes, tá? Pessoal, é assim, não faz muito sentido a gente falar em corrente negativa, certo? Não tem um valor negativo de corrente, tá? Esse sinal negativo, ele sempre indica pra gente que o sentido é inverso, beleza? Então, por exemplo, se eu estivesse medindo essa corrente aqui com um amperímetro, se o meu amperímetro marcasse um sinal negativo, quer dizer que as pontas dele estão invertidas. Para eu arrumar isso, é só desinverter as pontas, que aí ele volta a medir positivo. Então, o valor dela é 0,3, tá? E aí o sinal negativo indica aqui essa nossa inversão. Então, pessoal,